Eu sou Leonardo Pereira, diretor técnico da Fortgreen, e este é o Momento Técnico. E hoje, nós da Fortgreen convidamos o professor Dr. Luiz Alberto Kozlovski para falar sobre as características das caudas de pulverização, explicando e desvendando os mitos sobre pH, dureza e condutividade elétrica. Então, o nosso objetivo é tentar explicar aspectos importantes do ponto de vista de qualidade, principalmente de água, em termos de pulverização agrícola. Isso porque hoje tem ocorrido bastante polêmica, principalmente com relação a pH de água. Então uma pergunta que eu faria é, qual é e quanto é menos agressiva? Uma água com pH 4 ou pH 7? Então, partindo do princípio de que pH mede a concentração de hidrogênio iônico e é um indicativo de acidez, de água ácida, matematicamente, se nós transformarmos uma água com pH 4, ela equivale a um log de 10.000. Uma água com pH 7 equivale a um log de 10 milhões. Isso quer dizer que uma água com pH 4 tem 1000 vezes menos hidroxila do que uma água com pH 7. E o grande problema das águas, do ponto de vista de reatividade, interferência ou degradação de uma molécula de um defensivo agrícola, são justamente as hidroxilas que causam a hidrólise alcalina. Então uma água com um pH 4, ela é muito mais conservadora do ponto de vista de estabilidade, integridade da molécula, do que um pH 7. Então, qual é o significado disso do ponto de vista prático para um agricultor que quer fazer uma aplicação, tentando quebrar um pouco esse mito do problema do pH baixo da água? Então, uma água com pH 4 teria menor probabilidade de degradação do defensivo. Além da questão pH, que não deve ser analisados isoladamente, um outro ponto importante é a gente avaliar sempre o pKa da molécula do defensivo que nós vamos trabalhar. Então, o pKa, ele por definição é a constante de equilíbrio de ionização do ácido. Isso porque todo defensivo agrícola, seja herbicida, inseticida, fungicida, como um composto químico que é, então dependendo da sua natureza química, ele pode, em função do pH da água, o pH da cauda a ser utilizada, sofrer ionização ou não. Quando ele sofre ionização, ele pode ser em função de que ele tem um produto com característica ácida, e aí então ele pode gerar uma carga residual reativa, ou então um produto básico que gera também carga residual positiva, reagente, ou então o produto pode ter uma característica não ionizável. No ponto de vista de ionização, o produto não ionizável é aquele que não sofre influência do pH da água a ser utilizada. Então é menos problemático nesse sentido. Vou citar apenas um exemplo de um fungicida, Isso vale para todas as moléculas de inseticidas, fungicidas e herbicidas, Em função do tempo, vamos apenas tentar mostrar como que é o comportamento, por exemplo, da molécula do azoxystrobin mais a molécula do benzivindiflupir. Duas moléculas fungicidas bastante conhecidas, bastante utilizadas, aonde a gente observa que em função do pKa dessas moléculas, elas são não ionizáveis. Então são compostos não ionizáveis que o pH da água não tem influências na capacidade de reação e ionização dessas moléculas. Então, independente se o pH é 4, 5 ou 6 ou 7 da água, como elas são não ionizáveis, elas não apresentam radicais reativos ou reagentes, mantendo-se bastante estáveis, inclusive do ponto de vista de hidrólise. Uma outra questão importante do ponto de vista de qualidade da água, além de pH, é a dureza. Então a dureza, na verdade, ela é um indicativo da concentração de carbonato de cálcio e magnésio em solução e que, consequentemente, uma água dura, que é aquela que normalmente tem acima de 20 mg de carbonato de cálcio e magnésio em solução por litro de solução, ela tem normalmente pHs mais elevados, acima de 8 ou 8,5.
E o que a gente tem visto também é que muitas vezes a indicação de se usar redutores simples convencionais para reduzir esse pH, né? Normalmente, quando a água é comprovadamente dura, a forma que nós temos de melhorar a qualidade da água, evitando então que essa água dura reaja, né, de forma química, interferindo, né, na eficiência do ingrediente ativo, né, em termos de aplicação, principalmente pela concentração de cátions como cálcio, ferro, alumínio, é tentar tomar medidas para se ou eliminar as cargas de cátions, né, que muitas vezes isso não é conseguido, né, com o uso de acidificantes inorgânicos, né, à base de ácido fosfórico, embora possam baixar o pH, mas a melhor forma que se tem para neutralizar, né, ou eliminar essas cargas de cátions em águas duras é o uso de componentes ácidos orgânicos com ação quelante, como o ácido propiônico, ácido cítrico, fenólico ou então compostos químicos como o EDTA. Ou também podemos eliminar os íons, né, da calda, né, por meio de uso de alguns sais. E o outro aspecto importante então é a condutividade, que também tem sido ponto de dúvida ou de algumas críticas, né, com relação a se é bom ou se é ruim. Então a condutividade elétrica, né, ela indica o que? A presença de íons em solução. Do ponto de vista de reação, né, do ingrediente ativo com outros componentes eventualmente em mistura, né, o ideal é que a condutividade elétrica seja o mais baixo possível. Por quê? Condutividade elétrica indicando presença de íons, alta condutividade elétrica indica alta concentração de íons. Então a probabilidade desses íons reagirem com o ingrediente ativo, tanto do ponto de vista físico quanto químico, né, e consequentemente reduzindo então a eficiência biológica dos produtos. Após essa excelente aula de Química e Tecnologia de Aplicação, podemos pontuar características muito importantes sobre o nosso produto LI-700. Na formulação do LI-700, a fosfatidilcolina tem função no controle da deriva, na compatibilização dos agroquímicos e na penetração dos agroquímicos na planta. Já o álcool etoxilado tem função direta sobre o espalhamento da gota na superfície da folha. O ácido propiônico tem papel importante na formulação do LI-700, pois age sobre o tamponamento e sobre a dureza da calda de pulverização. Pois vale ressaltar que o LI-700 é o único adjuvante polifuncional registrado no mercado brasileiro e o adjuvante mais vendido em todo o mundo. E este foi o nosso Momento Técnico Forte Green. Caso não tenham dúvidas, entre em contato conosco. Muito obrigado!